Bom, eu estou acompanhando aqui pelo chat, então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem no chat ou abrir o microfone. E eu vou começar a aula de hoje. Essa é a nossa aula 3, né? Nossa terceira aula, onde nós abordamos já os conceitos de educação financeira. Então, agora vamos dar um passo um pouquinho adiante. Se o eco estiver atrapalhando vocês me deem um toque, por favor, que novamente eu estou dentro de uma sala, então isso vai acontecer. Então, eu queria começar relembrando um pouco da aula anterior, onde nós tratamos de alguns assuntos sobre organização, né? No caso, por meio de planilhas. Alguns de vocês já me enviaram a atividade, mas falta bastante gente para entregar. Mesmo atrasado, gente, tentem entregar para mim até sexta-feira, por favor, porque aí eu já dou o feedback para vocês e vocês já usam para outras etapas do mini curso, porque conforme o tempo vai passando, a gente vai agregando mais coisas e vamos começar com investimento na próxima aula. Então, já é algo que vocês podem colocar nas planilhas de vocês, que vocês já podem ir pensando, que vocês já podem ir brincando um pouco também sobre esse aspecto. Então, é uma coisa que eu queria já passar para vocês. Se possível, me entreguem o mais rápido possível. Então, a gente falou da forma de organização, né? De atualizar ao menos semanalmente os dados do seu controle, falando novamente que o controle pode ser por outros meios. Teve gente que me entregou a atividade por meio de uma planilha que mais parecia um aplicativo. E isso é uma coisa que acontece também. Existem muitos aplicativos que já vêm no celular, que já vêm no notebook, enfim, em diversos equipamentos, que eles são extremamente úteis. Então, se para vocês é viável, se para vocês é algo interessante, vale muito a pena brincar com os aplicativos também. Eu passei a planilha porque é o método mais comum de ser visto e também eu acredito que um dos mais práticos, mas existem outros métodos. Com a organização em dia, é interessante pensar em reservas. Ao obter reservas, podemos pensar em investimentos. Hoje é a primeira aula tratando de investimentos, porque é nela que nós vamos falar sobre alguns indicadores. E eu comento que essa é a aula, acho que mais essencial do mini curso, porque na próxima aula nós vamos falar de indicadores de investimentos de renda fixa, que são um dos mais utilizados, também os que são fortemente recomendados para pessoas da nossa idade, estando normalmente na condição financeira que os estudantes universitários possuem. Então, é muito, muito interessante que, talvez, se vocês quiserem fazer anotações, eu acho que não é necessário porque tem um slide, mas são indicadores que muitas vezes tem muito texto para ser explicado e aí não conseguem entender direito. Eu mesmo, para pesquisar, para ir mais a fundo sobre esses assuntos, eu tive uma certa dificuldade, principalmente em relação à Selic e o IPCA. Então, é algo bem importante. Então, nós vamos começar falando o porquê tratar deles, o porquê que eu quis colocar uma aula específica só para falar dos indicadores. A intenção é que ao ver essa aula e fazer a atividade tratando dos principais indicadores, é uma atividade bem simples também, só com algumas questões. Eu acredito que as duas atividades mais elaboradas são a da aula 2, que foi a da aula passada, e a da aula 4, porque trata de simulação, tanto uma quanto outra, que é algo que eu acredito que agrega muito. Então, mas as outras eu tentei manter num nível mais tranquilo para vocês realizarem aí em no máximo meia hora, assim, mas nunca deu meia hora. Eu realizei algumas vezes, deu 5, 15 minutos. Então, ao ver essa aula e ao fazer essa atividade, vocês estejam preparados para entender as duas próximas aulas e, posteriormente, a palestra, que vai ter com o Adriel, que é um profissional, né, em investimento, e a intenção é que vocês não fiquem perdidos, porque ele vai tratar de alguns assuntos, tratando do básico,
ainda assim, essas siglas podem vir a confundir vocês e vocês não aproveitarem toda a palestra. Então, nós vamos tratar o porquê, né? O porquê de falar deles, ter uma aula só para eles, da taxa Selic, que é muito importante, do IPCA, do CDI, do PIB do dólar, que vão ser abordagens mais tranquilas, só para vocês entenderem como muita coisa influencia na hora de pensar no investimento. Então, entendendo a importância desses indicadores, eu digo que ao escolher um investimento, nós temos muitos indicadores a serem levados em consideração. Eu não sei quantos de vocês já entrou em algumas plataformas, tais como o Rico, tais como o XP, tais como o Clear, entre outras plataformas e até mesmo os aplicativos de banco, eles têm algumas opções de investimentos. Principalmente tratando de renda fixa, esses investimentos eles têm alguns nomes, tal qual como as porcentagens do CDI, 100% do CDI, 98% do CDI, IPCA, IPCA+, Selic, são siglas que vão ser explicadas hoje e elas devem ser levadas em consideração, pensando naquilo que está melhor valorizado no momento e que podem ajudar vocês pensando naquilo que vocês querem. Então, se é uma reserva de emergência, qual que é melhor, se é algo que vocês querem investir a longo prazo, qual que é mais recomendado e assim em diante. Então, basicamente o que eu disse nessa parte, né, que nós também temos que levar em consideração os impostos cobrados, porque ao longo dessa aula eu vou explicar que existe o IOF, né, que é um imposto que é cobrado e que ele pode, depois de um mês, para a maioria das aplicações, depois de um mês ele não é cobrado. Então, ele para de atrapalhar nós ao investir. Mas o imposto de renda, ele ainda assim é algo que conta bastante na hora de escolher um investimento, porque ele chega na maioria das vezes 22,5%, mas pode chegar a 15% também. Ainda assim, pensando que isso é sobre os seus rendimentos, isso é um valor alto. Então, é algo a se pensar também na hora de escolher onde aplicar o seu dinheiro. São investimentos maiormente tratados para rendas fixas, né? E nós abordaremos também investimentos de renda variável. Eu vou falar bastante e focar bastante em renda fixa, que é a nossa próxima aula. Só que também nós vamos ter uma aula só para renda variável, fora a palestra. Então, calma. Então, pensando em investimentos, a primeira coisa que eu recomendo a cada um de vocês é que vocês façam um perfil de investidor. Existem muitos links e eu vou disponibilizar para vocês no oral, mas existem diversas plataformas que fazem esses testes de perfil de investidor. E na hora de pensar isso, é muito importante, porque se o meu perfil é conservador, não é interessante eu pensar em renda variável. Não é algo que talvez vai me beneficiar, mesmo, por exemplo, se eu estou pensando que com essa renda variável específica eu vou ter um maior lucro. Tudo bem, mas se não é o seu perfil, você vai, dependendo, se atrapalhar, dependendo, ter uma dificuldade ali que não vai valer a pena. Agora, se está de moderado, agressivo, nós podemos pensar em renda variável, que é algo que muitas pessoas gostam de mexer, gostam de pesquisar. Então, pensar em qual é o seu perfil. Pensando sempre nos objetivos, como eu disse na aula passada. Coloquem uma meta, coloquem um objetivo na cabeça de vocês. Para que vocês estão fazendo isso? Para que vocês estão aplicando a educação financeira na vida de vocês? Todo mundo tem um motivo. Então, pensem nisso. E falando nisso, é importante ser um passo de cada vez. Então, considerar a nossa inexperiência. Quando eu digo a nossa, é porque nós somos
muito jovens. Então, apesar de muitos aqui já terem investido, eu conheço parte de vocês, nós ainda somos muito inexperientes nisso. Então, devemos pensar em onde eu estou investindo esse dinheiro, quanto isso vai me trazer de retorno, em quanto tempo, se eu vou precisar desse dinheiro talvez antes. Então, vão com cautela. Pensando no propósito, que alguns investimentos realmente vão demandar bastante da sua atenção, e não só dependendo da curiosidade de olhar na plataforma, deixa eu ver como que está rendendo. Alguns não é bem assim, principalmente quando trabalha com renda variável, que existem diversas formas de lucrar com isso. E vocês vão conhecer alguns tipos, então divirtam-se e explorem ao máximo essas opções, pesquisando, no caso, e não aplicando antes de pesquisar sobre aquilo que é o seu foco, pensando no seu perfil de investidor. Eu vou começar falando da taxa Selic e o que ela significa, né? O que essa sigla é? É o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É um sistema utilizado pelo governo, né, pelo Banco Central, para controlar a emissão, compra e venda de títulos. Então, a taxa Selic, ela nos ajuda em diversos aspectos. Ela vai estar ali como um remédio para a nossa inflação, porque eu até, pensando nisso, existem algumas anotações que eu deixei comigo, porque confunde e não é uma vez, não é duas vezes, porque a inflação ela vai mandar muito naquilo que nós vamos investir. Então, se a inflação está muito alta, eles tendem a subir com a Selic para controlar o crédito que está circulando. Então, vamos pensar no seguinte caso: da pandemia. Muita gente precisava pegar empréstimo porque faliu com o seu investimento, com o seu negócio, teve dívidas, perderam emprego e por aí vai. Então, o que eles precisam fazer? Subir a Selic para controlar o crédito que está circulando, controlar essa quantidade de pessoas que está pedindo empréstimo. Então, quanto mais alto for esses juros que vão ser cobrados, mais as pessoas vão evitar de fazer isso. Então, eles sobem com a Selic. Agora, vamos pensar que tá indo melhor a situação, que a economia está sendo controlada, então eles vão abaixar a Selic. Vocês conseguiram entender até agora? Eu acredito que essa foi a mais rápida que eu pensei para explicar sobre essa parte da Selic. Então, entendendo a relação entre a Selic e a inflação, a gente fala que quando esse indicador cai, é basicamente o que eu acabei de falar. Então, quando a gente tem um investimento, pensando agora, o investimento está dizendo que ele segue a Selic. E a Selic aumenta. Então, teoricamente, eu vou ter um pouco mais de rentabilidade. Só que pensa também que se a Selic aumentou, é porque a inflação está aumentando. Então, ela vai ser bom para aquilo que você investiu. Entretanto, você também é um comprador. Então, você também compra água, você também compra pão, e isso vai voltar para a gente de alguma forma. Então, é bom e ruim, entendeu? Então, não dá para dizer que é perfeito que a Selic subiu. Não, ela vai doer no seu bolso e também vai valer a pena para o seu investimento. Então, se você tem um investimento de renda fixa, você não é que você vai ter lucro, mas você vai abater um pouquinho dessa dor que vai ter no seu bolso, certo? Então, aqui eu falo que quando esse indicador aumenta, a inflação cai. Por quê? Como eu disse para vocês, a inflação está aumentando. Eu aumento a Selic. Então, a inflação vai começar a cair. Entendeu? E aí a Selic abaixa e em algum momento acaba da inflação subir de novo. A Selic sobe de novo. Então, basicamente, quando ele aumentou, a tendência é que a inflação caia.
É o resultado esperado pelo governo e é o que normalmente acontece. Podemos passar para o próximo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Certo. Então eu vou seguir para o próximo. Esse é uma pequena imagem, na verdade, que eu tirei de um site do próprio governo, né, para explicar como que o Banco Central ele faz esse controle da inflação. Então, é aquilo que eu acabei de explicar. Então, se vocês depois quiserem dar uma olhada para revisar, tá aí para vocês. A Selic hoje. A Selic hoje, em 2023, ela está em 13,75 ao ano, né, acordada em fevereiro pelo Copom. Quando eu fiz essa aula foi meados de fevereiro, por isso eu utilizei essa data. E você consegue acessar esse tipo de informação pelo site do Banco Central. Normalmente, quando você digita já no Google, já aparece quanto que está a Selic hoje, mas ela vai ser acordada a cada mês. Então, cada mês isso vai mudar. Então, existe um calendário de previsão, só que não é algo que a gente confia tanto, porque existem aspectos que não podem ser controlados, não tem como prever o futuro. Mas existe uma previsão de quanto vai ser fechada a Selic em 2023. E o valor vai tender a cair um pouco. Então, a gente trata do IPCA. A Selic, ela está relacionada com o IPCA. O IPCA, ele é um índice nacional de preços ao consumidor. Ele mede a inflação. Basicamente, ele mede a inflação. Então, quando eu falo que eu preciso ver como que está a inflação, eu uso o IPCA. Então, se o IPCA ele mostra que a inflação é baixa, alguns títulos, o rendimento de alguns títulos, no caso, tende a ser menor. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Isso é relativo. Não dá para comemorar em toda a situação. Então, também não dá para ficar preocupado quando o IPCA baixa. A relação dele e a Selic é basicamente muito grande, como eu posso dizer. Eles estão relacionados em tudo. Então, a Selic subiu, foi por conta do IPCA. Então, eles estão diretamente relacionados. Então, pensando que a inflação abaixou, meu rendimento vai valer menos. Entretanto, existe o benefício de, como pessoa, fazer compras, e enfim. Eu vou seguir para a próxima parte. Alguém tem alguma dúvida? E agora a gente vai falar do CDI. Quando vocês verificam para iniciar algum investimento de renda fixa, vocês vão ouvir falar muito do CDI. Eu coloquei até como exemplo o PicPay, que eu vi muita propaganda do PicPay por estar 102 do CDI. Por que isso acontece? Porque tanto o alarde por 102 do CDI? Existem muitos investimentos que eles não são 100% do CDI. Para vocês terem uma ideia, quando a gente guarda o dinheiro na poupança, ele não vai render 100% do CDI e vai render bem abaixo disso. Eu acabei esquecendo de colocar a comparação entre os dois, mas é bem abaixo de 100% do CDI. Por isso é tão chamativo. Alguns índices que são maiores que 100% do CDI. Quando a gente olha para fazer um aporte em algum investimento de renda fixa, eles vão ter, por exemplo, CDB 100% do CDI. Então, ele vai acompanhar 100% do CDI.
O CDB é aquilo que você vai emprestar dinheiro para um banco ou para alguma agência, normalmente bancos. Você vai emprestar o dinheiro para o banco em vez do banco emprestar dinheiro para você. E aí você vai receber, em troca disso, os juros que o banco vai te dar em troca de você ter emprestado para ele. Só que os juros que você vai receber, ele vai ser o juros interbancário. Então, aí entra a taxa DI que eu vou explicar daqui a pouco. Mas é um juros interbancário. Quando a gente fala em 100% do CDI, não é que o seu dinheiro vai render 100% do que você aplicou, mas sim 100% desses juros interbancário. Então, ele é o principal índice e ele trata disso. Ele é uma forma de nós vermos quanto que eu vou receber de juros por ter feito esse investimento. Então, eu coloquei como exemplo também essa simulação. Eu coloquei alguns links de simulação nessa aula. E ali você consegue simular o seu depósito inicial, o quanto que você vai depositar por mês, pensando que a maioria das pessoas, quando eu fiz uma pesquisa antes de começar o mini curso, a maioria das pessoas disse que é preferível fazer um aporte específico. Então, por exemplo, todo mês eu faço um aporte de R$ 100, do que pegar e tudo aquilo que sobrou do meu mês eu vou e invisto. Então, se sobrou R$ 20, eu vou investir R$ 20. Se sobrou 120, vai ser 120. Então, eu acredito que isso tenha muito a ver com o compromisso que a gente tem quando a gente destina um valor específico para isso. E vocês conseguem colocar isso nesse simulador também. E qual é o resgate? Normalmente, quando a gente vai escolher um investimento, ele vai falar qual que é eu esqueci a palavra específica para isso, mas quando que vocês vão, a validade dele. Então, ele vai especificar uma data em que ele vai acabar. Então, você vai resgatar o seu dinheiro e pode fazer outro tipo de aplicação. Então, só um minutinho. Então, é basicamente assim que o CDI funciona. Eu vou voltar no IPCA porque eu esqueci de falar de um fato. O IPCA, existem coisas, investimentos, que ele vai ser utilizado como indicador de investimento também. Então, não é só a Selic. Quando nós tratamos de investimentos atrelados ao IPCA, existem aqueles que só vão acompanhar o IPCA, tal qual no Tesouro Direto existem algumas que são só acompanhando o IPCA, ou seja, acompanha a inflação. E existem aqueles que são IPCA+, que é o IPCA, ou seja, acompanha a inflação, mais uma porcentagem, normalmente abaixo de 10%. Por quê? Porque existe a possibilidade da inflação cair. Acho difícil de acontecer, né? Principalmente pensando no Brasil. Entretanto, é importante pensar nisso também. Por isso, são fortemente recomendados os investimentos atrelados ao IPCA. Porque pensem comigo, um grande exemplo que eu vi estudando sobre isso é se você deixa um dinheiro embaixo do colchão. Eu pergunto para vocês, vocês lembram da música eu acho que era da como é que é? A que morreu? Esqueci o nome dela agora. Alguém lembra? Que ela caiu de avião. Marília Mendonça. Acho que não lembro se é da Nayara Azevedo ou da Marília Mendonça. Dá R$ 50. Então, que ela fala que ela toma aqui os R$ 50. Existe uma pesquisa que fez hoje quanto valeria esses R$ 50. E para valer de fato aquilo que valia naquela época, hoje seria por volta de quase R$ 70. Então, isso demonstra o quanto o dinheiro ele vai perdendo valor, principalmente no nosso país. Existem países que a inflação não é tão assim. Então, países como Japão, como Estados Unidos, eles não têm esse impacto tão grande. Então, eles podem se dar um pouco do luxo de deixar o dinheiro debaixo do colchão. Nós não.
Então, nós temos que pensar que haverá variação da inflação. Eu pergunto para vocês, quantos de vocês lá com a sua idade de 10 anos, como que vocês faziam? Se vocês tinham R$ 2 na mão, vocês conseguiam comprar a mesma coisa que vocês conseguem comprar com R$ 2? O que hoje vocês conseguem comprar com R$ 2? Tipo, eu quero pelo menos um exemplo do que hoje, para vocês verem se vocês conseguem pensar. Pelo menos a gente tem um RU. Mas pensando fora da faculdade, o que a gente consegue comprar com R$ 2? House, ações, tá um pouco avançado, na próxima aula a gente vai falar sobre isso também, mas na rua pensando, era lanche, refrigerante, bala, dependendo, você não passava fome com R$ 2, hoje não, hoje no máximo você vai comprar house. Esses dias eu fui numa padaria e o house tava R$ 2,50, eu fiquei chateadíssima. Então, a gente tem que pensar que nós precisamos colocar o nosso dinheiro em algum lugar que ele vai, pelo menos, cobrir essa parte da inflação. Então, se a gente deixa, por exemplo, nosso dinheiro na conta corrente, eu acredito que muitos de vocês utilizam o Banco do Brasil, principalmente porque é onde cai as bolsas, né? E os auxílios e por aí vai. Deixando na conta corrente, o seu dinheiro está perdendo valor. Então, se você deixa a sua reserva de emergência na conta corrente, não faça mais isso. Existem formas, até mesmo pensando na poupança, que rende tão pouco, ela vale mais a pena do que deixar na conta corrente, porque seu dinheiro de fato está perdendo valor. Mas como nós vimos aqui na frente, existem aplicações que elas rendem 100% do CDI, 102% do CDI, até 98% do CDI, seu dinheiro já não está perdendo mais tanto valor. Ele está acompanhando a inflação? Não. Mas ele está rendendo próximo ao que a inflação está indo. Dependendo do CDI, vai valer mais a pena você investir em um CDI 100% do que no IPCA. Isso é variável, porque se você pensa numa reserva de emergência, ela serve para emergências. Então, não adianta, por exemplo, eu colocar no IPCA que vai só ter resgate daqui a um ano, se quando eu precisar, eu não vou ter o rendimento que eu deixo pelo tempo que eu deixei lá. Então, muito cuidado em pensar nisso. Se, por exemplo, você pensa no IPCA mais, ele vai render mais? Dependendo dos casos, sim. Mas pensando para uma reserva de emergência, ele vai valer a pena para você? Se você precisar para comprar algo essencial, você vai retirar e você vai perder parte do valor. Pelo IOF, dependendo se você tira antes de um mês, pelo imposto de renda, que ainda vai estar muito alto, que nós temos uma tabela regressiva para isso, que provavelmente eu vou explicar melhor na próxima aula, para que vocês consigam ir comparando os tipos de investimento com a tabela. Mas, então, pensem nisso. Por isso que eu falo sempre do foco. Se você tem já uma reserva de emergência que está num lugar que está rendendo um CDI, ou que está acompanhando, pelo menos está numa poupança, algo do tipo, não recomendo a poupança, mas está em um lugar que está rendendo alguma coisa, para pelo menos suprir o quanto de valor que esse dinheiro está perdendo, você pode pensar em algo para mais tempo. Então, você pode ter outros tipos de aplicação. Então, cuidado, porque não é uma coisa que vai valer para todos. Então, aqui eu coloquei um exemplo de alguns investimentos, né, ativos, que são indexados ao CDI. O CRI normalmente é bem falado, o LCI, o LCA, que nós vamos falar daqui a pouco, LF, né, letras financeiras, e principalmente os CDBs. Como eu disse anteriormente, normalmente os CDBs eles vão estar relacionados ao CDI, relacionados a essas porcentagens do CDI. Então, como eu disse, né, 100% não quer dizer que você vai receber 100% a mais do aplicado, e essas operações ocorrem sobre a taxa de juros dele.
Então, esse investimento, ele tem registro de garantia, a maioria deles, porque se você vai ver, dependendo para onde você for investir, tem que tomar muito cuidado com uma coisa chamada fundo de garantia. Ele é basicamente como se você investiu num banco, fundo garantidor de crédito, eu acredito. Ele vai dizer para você que se você investir num banco que está falindo, por exemplo, e você não sabe, mas tem um fundo garantidor de crédito, ele vai cobrir esse seu investimento. Porque pode ser que você olhe lá e fala, nossa, faliu o banco que eu investi. E agora? O que aconteceu com o meu dinheiro? Então, o fundo garantidor de crédito, ele vai te ressarcir. Não é uma coisa tão simples, então cuidado, mas ele te garante isso. Então, independente do tempo que demore, você vai ser ressarcido. Então, isso é uma coisa importante também de ser olhado. Ele possui registro e garantia no próximo dia útil. Quando a gente fala de CDI, normalmente esses investimentos eles têm rendimento diário. Então, quando você olhar lá, todo dia, mesmo que sejam centavos, ele vai ter rendido. Isso te garante que quando você for tirar o dinheiro dali, apesar de ter um imposto de renda que vai ser sobre o seu dinheiro, e dependendo do IOF também, você pode tirar a qualquer momento. E ele vai subtrair o IOF, subtrair o imposto de renda, e o dinheiro vai para você. Então você não perde tudo, como por exemplo é quando você tem só na validade do investimento. Então na validade só que você vai poder resgatar o dinheiro que você recebeu durante esse tempo de juros. Não. Com o CDI, a maioria dos CDIs eles são rendimentos diários, tal qual o do PicPay. Então, eles ocorrem só sobre a taxa de juros DI, que é a die over, né? Que você trata de movimentações interbancárias. Um banco emprestando dinheiro para o outro. Eles emprestam dinheiro um para o outro uma taxa menor do que eles emprestam para você. E sim, eles pagam uns juros para você, esses juros que é baixo, e não os juros, obviamente, que eles emprestam para os outros. Então, você empresta dinheiro para o banco a uma taxa menor e o banco empresta por uma taxa maior para uma outra pessoa, o mesmo dinheiro. Então, é isso que os bancos fazem. E por que a gente faz isso? Muitas pessoas olham para isso e falam: não, eu vou para renda variável, porque eu não quero, porque eu quero um rendimento maior, porque eu quero me arriscar, porque isso não é tão justo. Só que, querendo ou não, esse é um dos investimentos mais seguros que tem. Esses investimentos de renda fixa que são indexados ao CDI. Existe esse simulador também, que eu abri e tirei um print para mostrar para vocês. O link está aí para vocês. E existem outros também que ao longo vão estar da aula eu vou mostrando para vocês. Então, como eu disse para vocês, ele é uma porcentagem da taxa TI. Então, se ela está cerca de 5,4% ao ano, o seu dinheiro vai render de acordo com aquilo. É aquilo que ele vai render. Então, aí eu coloquei um exemplo, né, de 50 mil. Eu realmente acredito que alguém aqui pode ter um dinheiro mais que 10 mil para investir. E se vocês não têm, creio, vocês um dia vão ter. E esse valor, quando você pensa para aplicações menores, ele vai ser, no início, você vai olhar e falar, nossa, mas rendeu centavos. Mas pensa que esses centavos seriam perdidos por você. Então, seu dinheiro perderia valor de mercado. Então, por mais que pareça pouco, ainda assim você está segurando o seu dinheiro. Ele não está parado. E a longo prazo você consegue ver isso um pouco melhor. Então aí tem o rendimento mensal do CDI em 2021, está um pouco desatualizado, mas é porque em 2021 a gente consegue ver o quanto o CDI ele tentou ali equiparar o IPCA, ele tentou bater ali de frente,
E foi um ano de pandemia. Então, é um ano muito interessante de se olhar para investimentos de renda fixa. Porque, como eu disse para vocês, quanto mais a inflação ela varia, mais você vai ter que olhar um pouco para investimentos de renda fixa. Talvez tenha um pouco mais da sua atenção, mesmo que você goste de investimentos de renda variável. Aqui tem mais um simulador que ele mostra o do fundos DI. Eu gosto, particularmente, eu gosto bastante desse tipo de investimento, de tipo de investimento não, desse tipo de simulador, porque ele tem a expectativa da inflação, que você tem que pesquisar ali, é bom pesquisar no dia, no Google da vida, a expectativa Selic, para quem pensa em investir em algo para Selic, a expectativa do CDI, ele leva em consideração a rentabilidade do fundo DI. Então, se, por exemplo, você olha um investimento que você viu que ele está rendendo 100% do CDI, e aí aqui também normalmente é a mesma coisa. Esse aqui foi só um exemplo que tinha de diferente, mas normalmente é 100% aqui, 100% aqui. E aí vocês conseguem ver quanto que vai render. Então, se esse CDB, por exemplo, ele é 100% do CDI, você coloca 100% aqui, 100% aqui, e ele vai te dar o valor do CDB. Quanto que você vai ter, mais ou menos, de rendimento. Colocando aqui o investimento inicial, mensal e o prazo de meses que você pretende deixar esse dinheiro. Então, você consegue ir simulando e vendo o quanto isso vai ser benéfico para você ou não. E é muito interessante porque ele começa a comparar. Então, você começa a ver quanto seria na poupança. Você vai ver que a poupança sempre vai ser o menor do fundo DI, que normalmente vai ser igual ao do CDB, se você coloca o mesmo valor aqui. E do LCI e LCA, porque aí ele vai pensar também em não considerar o imposto de renda, que eles não consideram imposto de renda, e eu vou passar para a próxima e vocês vão ver. Aqui mais uma forma de ver essa parte, né? Mais um simulador. Esse da Toro também ele é muito bom, só que ele é separado. Então você vai conseguir ver se é pré-fixado, pós-fixado, IPCA+, como eu disse para vocês. O pré-fixado, ele é aquele que vai ter já um valor, uma porcentagem. Então, por exemplo, não vai ser indexado ao CDI ou algo do tipo, e vai ter um valor X%. Então, vai ser 13%. Independente do que acontecer, 13%. Para aqueles que gostam de ter uma certa segurança, vale a pena, não sei, depende da pessoa. Agora, se você for olhar um pouco e olhar o estado do ano, olhar como é que está o país, você vê que 13,75% vale mais que 13%. Então, dependendo, vale arriscar um pouquinho mais, pensando que é muito difícil isso mudar até o final do ano drasticamente. Pensando que não é um ano de eleição, não é um ano que está em pandemia mais. Então, apesar de ter uma variação, é um ano de mais estabilidade. Alguma dúvida sobre alguns aspectos aqui? Quando vocês olham aqui esse tipo de CDB, LCI, LCA, Tesouro Selic, eles já são tipos de investimento de renda fixa. Eles vão ser abordados na próxima aula. Existe uma aula para vocês só tratando de investimentos de renda fixa. Então, essa aula é mais para vocês entenderem, para na próxima aula vocês chegarem e já falarem, não, peraí, eu sei o que é a ser atrelada à Selic, eu sei o que é ser atrelada à IPCA. Posso dar prosseguimento? Esse assunto, um assunto especial dessa aula toda, de indicadores de investimento, ele em si é meio confuso. Existem muitas
coisas, muitos vídeos tratando sobre isso, muitos artigos tratando sobre isso. Então, ele é meio chato. Tentei resumir para tentar facilitar para vocês. Mas, novamente, se vocês quiserem tirar alguma dúvida depois da aula, eu estou 100% aberto para vocês virem perguntar para mim. Então, eu vou passar aqui. Então, eu acredito que a maioria de vocês conhece o Produto Interno Bruto. E ele não vai ser diretamente relacionado. Mas, né, tal como você vê, por exemplo, falando do CDI. Você vai ver, buscando investimentos, você vai ver literalmente essa sigla. Selic, IPCA, CDI, você vai ver isso. Tratando do PIB, do dólar, que vai ser o próximo, você não vai ver isso. Não para renda fixa. Então, é só pelo fato de eles influenciarem. Ele influencia na economia, então é bom atentar ele também. As variações do PIB, ela tem consequência na inflação e na taxa de juros, tal qual na Selic. Então, o PIB subir, a expectativa da inflação subir também. Então, sempre que a gente está assistindo um jornal e a gente vê que eles usam bastante o termo IPCA, usam também o PIB. Então, é bom se atentar que todos eles estão relacionados. Então, achei importante falar isso para vocês. Eu vou passar para a próxima. O dólar. Vocês devem ver que muitas pessoas são preocupadas com o aumento, com a variação do dólar, no caso. Isso porque o dólar, ele influencia em praticamente tudo para nós. Ele está influenciando na compra e venda de ações, ele está influenciando na nossa própria inflação, ele influencia em tudo. Então, não podia deixar de citar o dólar aqui, mas não citando ele como uma forma de investimento, porque ele também é uma forma de investimento de renda variável, mas tratando dele como um indicador de investimento. Ele tem uma forte influência sobre a empresa provedora do investimento. Então, se nós pensamos nos nossos bancos e que eles fazem relações internacionais, o dólar ele vai infringir, ele vai influenciar nisso. Ele vai influenciar em como está valorizando mais a minha empresa de investimento. Então, se eu fiz um investimento, por exemplo, na XP, que na próxima aula nós vamos tratar da XP, da Clear, da Rico, que são 3 das principais empresas de investimento, mas pensando num banco. O banco está valorizando, ele tem algumas negociações que são feitas em dólar, o dólar subir para ele é bom. Ou, entretanto, o dólar subir para ele é ruim porque ele vai pegar e as negociações vão ficar mais caras para ele. Então, isso é uma coisa interessante da gente ver. O seu banco, o banco que você está investindo, que você está fazendo você está emprestando dinheiro. Como que ele está ativo? Ele está se relacionando com quem? Então, quão importante é ver como que ele está, se ele está saudável ou não. Então, tratar do dólar, acompanhar tudo isso vai te ajudar para você entender a economia do nosso país. Porque, querendo ou não, não só para nós, mas para outros países também, o dólar, o euro, eles têm forte influência. Porque o Brasil, principalmente, é um país que tem muitas relações internacionais. Então, é muito interessante nós estarmos a par do que está acontecendo. Então, eu recomendo para vocês estar sempre dando uma olhada, vendo como que tá, se está subindo, se está descendo, porque isso também diz não sobre a moeda lá de fora, mas o quanto que nossa moeda está em relação ao dólar. Deu para entender? Então, terminei um pouquinho depois do que eu gostaria, mas eu vou tratar do resumo da aula de hoje. A primeira recomendação que eu faço para vocês não vai ser uma tarefa,
né, do Classroom, mas é uma tarefa para ajudar vocês. Entenda que tipo de investidor você é. Não só para futuramente, quando terminar o mini curso, você falar, não, eu vou começar a investir. Não. Já para você entender hoje. Porque aí também você pensa e você vê melhor qual é a aula que mais vai te interessar, por exemplo. Poxa, a próxima aula vai ser de renda fixa, né? Então, eu vou prestar um pouquinho de atenção porque eu sou mais conservador. De variável, eu vou levar até um caderninho para eu ver, vou começar a pesquisar mais sobre isso também. Então, você já começa a pensar em qual que é o seu passo daqui para frente. Mesmo pensando que você ainda tem que organizar suas finanças, aplicar a educação financeira na sua vida, já é interessante que você pense que tipo de investidor você é, porque isso também nos dá um gás de pensar, poxa, eu quero tanto comprar tal ação porque eu sou um investidor mais que gosta de se arriscar mais, então pensa nisso, pensa que existem ações que são baratas, que tem como você já investir hoje, mesmo guardando pouco. Se você é um investidor mais para renda fixa, pensa no que você já consegue deixar suas reservas, mesmo que poucas, mas pelo menos para o seu dinheiro não perder valor estando na conta corrente. Então, a aplicação não é amanhã, a aplicação é hoje. Ela vem unida à educação financeira. Então, observe que se baseará também no rendimento do seu investimento. Como eu disse, esse IPCA mais 6% é realmente uma forma de investimento. Na próxima aula, nós vamos abordar sobre tesouro direto, sobre outros investimentos de renda fixa. E ali eu coloquei Selic 2045 e vocês vão ver que isso é bem comum. E que no início, não sei se vai assustar vocês, mas me assustou. Porque eu falei, caramba, 2045. Mas quando você olha, nem tá tão longe. E para quem pensa em um futuro, para quem quer, principalmente para quem quer ter filho, para quem quer pensar numa aposentadoria, é bem interessante. E simplesmente para quem já consegue fazer guardar esse dinheiro em algo a longo prazo, mesmo que esse dinheiro fique, entre aspas, preso à data de validade, mas dependendo, vale a pena para o propósito da pessoa. Então, já ajuda também na própria educação financeira da pessoa. Avisos, eu queria avisar que vocês não que vocês precisam realizar a atividade 2 para quem não realizou. A atividade 3 vai ficar disponível após o final dessa aula. Aqui eu não coloquei a data, né? Mas como eu vi que muitos de vocês tiveram alguns atrasos para entregar a atividade 2, eu vou pedir que vocês entreguem a atividade 2 e 3 no máximo até a próxima aula. Tá? Então, formas teoricamente, ele já vai dar corrigido, eu já consigo passar o feedback para vocês na hora. Mas a aula 2 é bem essencial para vocês entregarem para mim. E a nossa próxima aula vai ser sobre aplicações financeiras. Vai ter aplicações financeiras parte 1 e parte 2. E eu aguardo todos vocês na próxima aula. Então, tchau para vocês e até mais. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar,